Eles se casam, pegam o nosso passaporte, daí vão embora, nunca mais vem a mulher aqui. Olá, eu sou Ana Carolina Com e bem-vindos aqui ao meu canal, onde eu conto histórias ocasionais que eu ouço e leio por aí. Hoje o nosso assunto é sobre um alerta que o consulado brasileiro emitiu, está lá no portal consular, vou deixar o link aqui para quem tiver dúvidas, que fala sobre casamento com estrangeiro. Está sendo muito comum a gente ver por aí muitas mulheres que ficam na internet e arrumam namorados, né? De outros países, principalmente países do Oriente Médio, esses países que estão em guerra, e que eles querem sair de lá desesperadamente. Então eles ficam na internet e querem se mudar de lá. Então, para eles virem para o Brasil é uma ótima ideia. Tem muita moça que cai nisso, tem moço também que cai, muita gente caindo nisso. E eles já saem falando para essas moças que eles são os maridos delas, que elas são as esposas e que querem casar. E aí tem muita mulher carente que acaba caindo e chama o cara para vir para cá. O cara vem para cá, eles se casam. A mulher vai correr atrás de visto brasileiro para esse rapaz e depois chega aqui, a maioria só faz besteira, tá? Tem os que são legais, tem os que são bons, mas o que a gente vê nesses casos de namoro pela internet com um estrangeiro, a maioria não acaba bem. Então eu vou ler aqui o alerta que o consulado brasileiro deixou na internet. Visto por casamento. O governo brasileiro tem identificado alguns casos de estrangeiros que procuram agências ilegais com a finalidade de constituir casamento com cidadãos brasileiros para obtenção de visto para permanência no Brasil. Em caso de suspeitas de tentativa de imigração irregular, a autoridade consular poderá não conceder o visto, e o cidadão brasileiro que participe do referido esquema poderá ser punido por falsidade ideológica. Não deixe de ler a cartilha Casamentos por Conveniência para maiores informações. Essa cartilha eu vou deixar aqui também, mas ela é bem pequenininha, eu vou dar uma lida aqui também. Têm sido recebidos vários relatos de algumas embaixadas do Brasil, sobretudo nas regiões do Oriente Médio e do Norte da África, sobre aumento de número de solicitações de vistos permanentes por motivo de casamento e reunião familiar entre nacionais brasileiras, ou seja, entre as mulheres brasileiras, e cidadãos africanos, árabes e de nacionalidades diversas. Em alguns casos, verifica-se a existência de grande diferença etária entre a cidadã brasileira e o nacional estrangeiro, o qual, em geral, revela ser desprovido de recursos financeiros ou qualquer vínculo empregatício. Ou seja, o consulado brasileiro está reparando que a maioria dessas mulheres são bem mais velhas do que os rapazes. Elas já têm uma situação financeira já estabelecida, um certo conforto financeiro, e eles não têm dinheiro nenhum, não têm nem emprego, não têm nem onde caírem mortos. Então eles procuram essas mulheres brasileiras, porque são carentes, e procuram para casamento mesmo, tá? Continuando aqui. Em alguns casos, verifica-se ainda a existência de barreiras linguísticas entre a brasileira e o estrangeiro. Ou seja, eles não falam nem a mesma língua. Eu não sei nem como se comunicam, se é por sinais, Google Tradutor, eles não falam nem a mesma língua. Nesse sentido, o Ministério das Relações Exteriores está ciente da emergência do padrão específico de fluxo migratório, em que cidadãos estrangeiros valem-se de resoluções normativas para constituir casamento com cidadã brasileira e assegurar sua permanência no Brasil. Assim,
numa tentativa de dificultar e inibir potenciais casos de casamentos fraudulentos ou por conveniência, embaixadas do Brasil foram instruídas a realizar seleção rigorosa dos pedidos de visto nas bases descritas. Em alguns casos, poderá ser exigido termo de manutenção e responsabilidade da nacional brasileira, ou seja, a cidadã brasileira vai ter que assinar um termo se responsabilizando por esse estrangeiro que ela está trazendo, tá? Antecedentes criminais, histórico bancário e, nos casos de concessão de visto de turista, passagem de ida e volta. Isso por quê? Porque tem uns que vêm já dizendo que vão casar, falam que tem noiva aqui. Nesses casos, a noiva vai ter que se responsabilizar. E quando vem com visto de turista, mas vem com a intenção já de burlar e querer permanecer aqui no Brasil, vão ter que apresentar passagem de ida e volta. Em todos os casos, serão realizadas entrevistas e, em caso de suspeitas, o visto não será concedido. O Ministério das Relações Exteriores aconselha fortemente que cidadãs brasileiras jamais deem consentimento a esse tipo de iniciativa antes de consultarem as representações diplomáticas e consulares do Brasil e que denunciem quaisquer suspeitas de golpes ou fraudes nesse sentido. Recorda-se que casamento constituído unicamente para a emissão de vistos é considerado fraude, punível com detenção pela lei brasileira, tá? Gente, agora eu vou explicar uma coisa aqui. Por que esses estrangeiros querem tanto o nosso visto? O visto brasileiro é muito valioso, vocês não fazem ideia do valor que tem. Porque o povo brasileiro não tem uma característica que denomine, que você olha e fala assim, nossa, aquela pessoa ali é brasileira, olha só os traços. Não. Qualquer pessoa do mundo se passa por brasileiro. Qualquer um. É branco, preto, amarelo, muçulmano, japonês, qualquer um brasileiro não tem cara. A gente é muito misturado, qualquer um se passa por brasileiro. Então o que esse pessoal quer? Eles vêm, falam para as moças aqui que estão apaixonadas, geralmente as senhoras, né? Aquelas mesmas senhoras que aconselham as filhas a não falarem com estranhos, que não pode aceitar nada de ninguém. Hoje em dia, essas mesmas senhoras arrumam um namorado pela internet, que trazem esse namorado para cá, para o Brasil, se casam e já pedem cidadania brasileira, pedem visto brasileiro, passaporte. Pedem passaporte brasileiro para eles. Nisso, o que eles fazem? Eles pegam o nosso passaporte e eles entram em vários países, sem visto, porque a gente não precisa de visto para entrar em um monte de países. A gente não precisa de visto para entrar em vários países da Europa. A gente não precisa de visto para entrar nos países do Mercosul, em vários países do mundo. Na verdade, são poucos os países que exigem visto da gente. Então, esses rapazes com o visto deles, do país deles, eles não entram em lugar nenhum. Com o visto brasileiro, eles vêm, eles se casam, pegam o nosso passaporte, daí vão embora, nunca mais vem a mulher aqui, deixam as mulheres aqui, ó, abandonadas, a ver navios, e eles vão fazer a vida deles fora daqui, de preferência na Europa. Tá bom, gente? Então é muito importante. Tomem cuidado, prestem atenção com quem vocês estão conversando, com quem vocês estão falando. E eu queria saber também se você já teve alguém assim que já quis se envolver com você, que você percebeu ali que a pessoa estava afim do seu visto. Eu queria saber se você já se envolveu com alguém que você reparou que a pessoa ali estava com interesse
em alguma coisa sua, e não no amor, seja interesse financeiro, interesse pelo visto, alguma coisa, tá? Fala pra mim que eu quero saber, tá bom? Por hoje é só e até a próxima.